A homossexualidade é considerada uma doença? É pecado ter atração por pessoas do mesmo sexo? Na Bíblia há relatos de pessoas que gostou de pessoas do mesmo sexo. Essas e outras perguntas você vai saber as respostas tudo nesse vídeo, então fica até o final. Olá galerinha, paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, eu sou a Digna Souza e no vídeo de hoje o assunto vai ser homossexualismo, a homossexualidade. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Bom. Eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive meu Instagram tá passando aqui na tela de vocês. E já convido você a me seguir, tá? Pra no próximo vídeo que tiver de perguntas assim, você participar. Beleza, beleza. Mas enfim, voltando. Muitas pessoas deixaram perguntas lá e essas perguntas vão ser respondidas neste vídeo. Então já vai deixando um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Não se esquece de me seguir no Instagram que tá passando aqui na tela de vocês. O Instagram também do irmão Matheus vai estar passando aqui na telinha. Já vai seguir, o link também vai estar na descrição do vídeo. Todas as outras minhas redes sociais também tá no link da descrição do vídeo. E também não se esquece de comentar o que você achou, se ficou alguma dúvida, deixa tudo nos comentários. E também compartilha esse vídeo que é muito importante. Se você fez tudo isso, vamos agora para as perguntas desse vídeo. Ah não! Primeiramente o irmão Matheus vai explicar, fazer uma pequena introdução aí pra vocês. E depois eu vou vir com as perguntinhas, tá bom? Olá, boa noite, meu nome é Matheus Lobo. Mais uma vez eu tô aqui a convite da Digna Souza, trazendo o que a Bíblia fala a respeito de alguns assuntos, tá? E o assunto que a gente vai abordar hoje aqui é um assunto extremamente polêmico para os dias de hoje, que é o homossexualismo. O que Deus entende pela conduta homossexual? Qual é a luz que a Bíblia nos traz a respeito desse tema? Hoje em dia ele tem sido um tema que gera muita polêmica entre as pessoas com as opiniões diversas, né? Inclusive a gente tem casos aí na sociedade de cancelamento, de pessoas que são praticamente execradas na internet por expor a opinião deles contrária a outro grupo existente. Então eu quero deixar muito claro aqui para vocês que o que a gente vai fazer aqui não é expor a opinião de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O que a gente vai trazer aqui é o que Deus pensa a respeito dos temas abordados. E para isso a gente vai utilizar a luz que ele deixou para nós, que é a Bíblia, tá bom? Então eu espero que esse vídeo seja um instrumento para esclarecer as dúvidas que as pessoas tenham a respeito da opinião de Deus sobre esse tema e, acima de tudo, que ele possa trazer conforto, alegria e esperança para as pessoas que têm dúvida a respeito desse tema, tá bom? Vamos agora para as perguntas. A primeira pergunta é: se eu não deixar de ser homossexual, eu vou perder a minha salvação? Então a gente entende que a salvação está ligada a duas questões muito fundamentais. Primeiro, aceitar Jesus como Salvador. Segundo, se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. A consequência disso é que seus atos são escritos, como já disse em outro vídeo, nos livros de registro no céu. Eles são muito claros em falar que todos os nossos atos estão sendo registrados lá no céu. Então, a partir do momento em que eu cometo um ato, não me arrependo desse ato, não peço perdão a Deus, eu consequentemente estou abrindo mão da minha salvação. Agora o contrário, eu sou homossexual, mas eu não quero mais praticar esse ato, eu resisto a esse ato, eu peço perdão a Deus, aceito Jesus como meu Salvador, tem total condições dessa pessoa se salvar, tá bom? Então, como eu falei, a homossexualidade ele é um pecado. Se a pessoa peca, se arrepende e procura não cometer mais esse pecado, ela está livre da condenação. Agora o contrário, ela peca, ela não se arrepende, ela continua em pecado. Então todos esses atos pecaminosos, não só o homossexualismo, mas qualquer ato pecaminoso que ela cometer e não se arrepender, ela vai ser julgada por eles, tá bom? Então a pessoa, ela pode deixar, se ela continuar cometendo o pecado da homossexualidade, a prática da homossexualidade, não se arrepender e não buscar parar com isso, possivelmente que ela vai ser condenada, tá? Pela Bíblia, tá? Não pelos homens, não por mim nem por ninguém, mas pela palavra de Deus que está dizendo isso.
Da mesma forma, se eu continuar mentindo, se eu continuar adulterando e não me arrepender e morrer e for no dia do juízo, eu provavelmente vou ser condenado, tá bom? Então você precisa deixar a prática do pecado, se arrepender e deixar a prática do pecado para que você possa ter salvação. Quais dicas a Bíblia dá a respeito disso? E como poderia deixar de sentir a atração? Aqui eu trouxe algumas informações, algumas dicas que Deus dá não só para deixar o homossexualismo, para deixar a prática do homossexualismo, mas qualquer pecado. A Bíblia ela nos dá um guia para que a gente possa resistir aos pecados e conseguir se aproximar de Deus. O primeiro deles é vigiai e orar, tá? Mateus 26:41. Então é muito importante que a pessoa se submeta à vontade dela a Deus, que ela esteja em oração, que ela esteja cuidando, né, para que esses pensamentos não fiquem povoando a cabeça dela, tá? Isso é muito importante. Segunda dica, diga não. Tiago 4:7. Quando essa tentação vier te atormentar, você tem que ser forte e dizer não, eu não quero, eu não vou. Diga não, tá? Segunda, fugir da tentação. 1 Coríntios 6:18. Então, locais que você frequenta, onde pessoas que vão te estimular a prática sexual do homossexualismo se encontram, evite, né, conversas que vão te fazer lembrar das suas práticas sexuais homossexuais. Evite, tá bom? Então, fugir da tentação. Segundo, o quarto, pedir perdão. Salmo 32:5. Eventualmente, você caiu em pecado, você tem muita vontade, você pede perdão a Deus. Tá bom? E acima de tudo, se entristeça por esse pecado e procure deixá-lo de lado, não praticar mais, tá bom? Essas são as dicas, tá? Uma outra questão que eu, pessoalmente falando agora, entendo que seja muito válido, é você deixar o tempo passar. Da mesma forma, quando você está apaixonado por uma pessoa e esse relacionamento termina, no começo parece muito dolorido, parece muito difícil que você superar isso. Mas com o tempo você vai vendo que esse sentimento ele vai se apagando até o ponto de se esfriar, tanto que você deixa de amar a pessoa, deixa de gostar e esse sentimento não te incomoda. Então a prática sexual, né, homossexual, ela vai, quando ela deixa de ser feita, né, pelas pessoas, com o tempo a tendência é que essa vontade vá diminuindo. Então é importante deixar o tempo passar. E uma outra dica também, que não está na Bíblia, né, mas também em artigos também é muito válido, é você procurar uma orientação profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, para você desabafar, para você expor esses sentimentos que estão dentro de você, tá? Se você se sentir à vontade com alguém, uma pessoa da igreja, um amigo, uma pessoa, né, que tenha conhecimento dessa sua luta, dessa sua batalha que você trava, é importante também que você possa compartilhar isso com outras pessoas para que esse sentimento vá aos poucos deixando o seu coração e a sua mente, tá bom? Essas são as dicas que a Bíblia traz e algumas dicas que profissionais e artigos trazem também. Tem pessoas que dizem que homossexualidade não é uma escolha, você nasce assim. O que a Bíblia fala? Bem, isso é uma questão que a Bíblia não aborda, né, de forma direta. A gente entende, né, que as pessoas elas não nascem homossexuais. Por quê? Porque a natureza de Deus, a natureza que Deus criou o homem, ela cria de uma forma perfeita. O estímulo externo que essas pessoas recebem desde a infância podem fazer com que elas criem uma conexão com o mundo homossexual, com o homossexualismo, tá bom? Então, assim, não é uma regra geral, mas o que a gente vê na grande maioria das vezes na família dos homossexuais é a falta de uma figura paterna ou uma figura paterna muito agressiva, que é muito austera com a pessoa, a ponto de fazer com que ele não identifique, não crie uma raiz forte de amor por essa figura paterna, ou a própria ausência dessa figura paterna. Essas são características muito fortes na família de pessoas que têm homossexuais, tá bom? É uma regra definitiva? Não. Existem pessoas que têm pai e mãe constituído, tudo bonitinho, pessoas educadas, bacanas, que optaram por ser homossexual. Então isso não é uma regra absoluta, tá bom? Mas o que a gente vê de uma forma geral são famílias que não têm a figura do pai presente, tá bom? E uma coisa também que a gente percebe muito é que o estímulo
por desenhos, por brincadeiras, por situações que remetem a uma feminilidade ou a masculinidade, né? Dependendo, aí uma feminilidade para o menino e uma masculinidade exagerada para a menina, acaba refletindo na personalidade dela no futuro. Então a gente entende, e não existe nenhum artigo científico que comprove que a pessoa já nasce homossexual. Existem muitas pessoas que falam, eu já me sinto homossexual desde a minha infância. Tudo bem, mas não existe nenhuma prova científica ou qualquer artigo que possa embasar esse tipo de afirmação. Então a gente entende que as pessoas não nascem homossexual, elas são estimuladas desde muito cedo a criar uma conexão com o homossexualismo dependendo do tipo da estrutura familiar que eles têm, tá bom? E aí passa a ser muito mais a critério de uma escolha do que uma questão natural, uma questão da natureza. A homossexualidade é considerada uma doença? Se não, o que é? O homossexualismo, a partir de 17 de maio de 1990, deixou de ser considerado uma doença. Até essa data, a Organização Mundial de Saúde considerava como um transtorno psicológico, sendo uma doença que inclusive tinha um CID, que é aquele Código Internacional da Doença, que era o CID-10, era o Código Internacional de Doença da Homossexualidade. A partir de 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada como uma doença para a medicina, o que eu acho totalmente válido, porque realmente eu não entendo também ser uma doença. Não uma doença física, né? Eu entendo de outra forma. E a partir daí, ela passou a ser considerada uma escolha. Simplesmente, ela passou a ser considerada uma escolha da pessoa em se relacionar sexualmente com outra do mesmo sexo. Então, a homossexualidade hoje em dia, pela ciência, não é considerada uma doença, e não entender, né, dos cientistas, não entender das pessoas, são escolhas que o homem fez, que desagradam a Deus e acabam fazendo com que ele escolham as consequências desse mau hábito, tá bom? Então, não é uma doença não. Vamos agora para mais uma pergunta. Que passagem tem na Bíblia falando que a pessoa não pode gostar de gente do mesmo sexo? Aqui eu trouxe algumas, né? Então eu vou trazer aqui Levítico 18, 22, que a gente já leu, Levítico 20, 13, Deuteronômio 22, 5, Deuteronômio 23, 18 a 19, 1 Reis 14, 24, 1 Reis 15, 12, 1 Reis 22, 46, 2 Reis 23, 7, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 9 a 10. Então existem vários, aqui eu trouxe alguns textos bíblicos que condenam a homossexualidade, tanto do homem quanto da mulher, tá bom? Então aqui é muito claro entender que Deus, ele não se agrada com a prática sexual entre as pessoas do mesmo sexo. Então esses textos aqui que eu trouxe para vocês, para que a gente possa junto depois refletir neles. É pecado ter atração por pessoa do mesmo sexo? Não é pecado. Pecado é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Existem muitas pessoas que estão na igreja hoje que, infelizmente, pela natureza, né, que está enraizado de forma muito presente ainda, eles têm atração por pessoas do mesmo sexo, mas eles não praticam o ato. Então Deus está, aos poucos, vai fortalecendo essas pessoas, vai dando condições para que elas fujam desse pecado e assim elas possam resistir ao mal e não pecar. Então você sentir atração por outra pessoa não é pecado. O que Deus entende como pecado é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Agora para a nossa próxima pergunta, que é: na Bíblia há relato de alguém que gostou da pessoa do mesmo sexo? O que aconteceu? A Bíblia ela vai trazer só um relato a respeito dessa situação. Esse relato ele se encontra lá em 1 Coríntios 6, 9. O que a Bíblia fala a respeito desse texto? Ele diz o seguinte: vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios, os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os afeminados,
os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores não terão parte no reino de Deus. Então esse é um dos textos também que eu citei a respeito da forma como Deus entende a homossexualidade, tá? Então essas pessoas descritas aqui no texto, elas não têm parte no reino de Deus. E aí ele inclui os homossexuais e os afeminados, tá? Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém, agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então aqui é muito claro em falar que lá em Corinto, que é uma cidade grega, portuária, existiam pessoas que realizavam a prática homossexual. Tinham relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E o que Paulo fala aqui? Que essas pessoas foram lavadas e santificadas por Deus. E elas foram perdoadas. E elas deixaram a prática desses pecados e foram lavadas pelo Espírito Santo de Deus. E assim elas deixaram de praticar esse pecado. Então são ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-bêbados, ex-afeminados. Tudo isso existia lá na cidade de Corinto. Tá bom? Esse é o único relato onde a gente vê um ex-homossexual sendo citado, né, na Bíblia. O que Deus acha sobre homossexualismo segundo a Bíblia? Para isso, a gente vai trazer o primeiro texto bíblico que se encontra em Levítico 18, 22. Aí é interessante que aqui eu leio o texto para que a gente possa entender o que a Bíblia fala sobre esse tema. Então a gente tem Levítico 18, 22. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem, como se fosse mulher. Isso é abominação. Então é importante que a gente entenda que essas regras foram dadas para o povo israelita quando ele estava se constituindo como nação. E isso também é importante porque a gente entende que naquela época, a gente sabe, naquela época, o único povo que adorava o Deus vivo era o povo israelita. Por isso essas regras foram dadas para eles. Mas elas estão vigentes até hoje para o povo que adora o Deus vivo, que adora o único Deus que existe, que é o nosso Deus, o Deus, né, dos cristãos. Porque muitas pessoas podem falar, não, mas essas regras foram dadas para os israelitas. Na realidade, elas foram dadas para o povo que adorava a Deus. E hoje, um povo que adora a Deus são os cristãos, ou, né, as pessoas que entendem que a Bíblia é um relato fiel da vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em Romanos 1, a partir do verso 26. Esta é a razão pela qual os entregou a paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus, que Deus tinha para elas, e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada qual com a sua mulher, arderam em paixões uns pelos outros homens, praticando coisas vergonhosas com outros homens. E como resultado disso, receberam o castigo merecido pela sua perversão. Aqui, Paulo está colocando, ele está exortando aos romanos sobre os pecados que existiam em relação àquela comunidade. Tá bom? Então, o que Deus pensa a respeito do homossexualismo? Deus entende que o homossexualismo, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia nos diz, tá, pessoal? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu concordo com isso, mas quem está dizendo é Deus. Eu sou apenas o porta-voz da palavra dele, nesse momento, né? Então, o que Deus entende? Que o homossexualismo é um pecado. É um pecado, é uma prática, né, que vai contra o desejo de Deus, que vai contra a vontade de Deus, que entristece a Deus, tá? E que, consequentemente, ele causa problemas à nossa vida. Aí você pode estar me perguntando, mas ser homossexual não causa problema nenhum. A gente vê o preconceito, a gente vê a agressão que essas pessoas sofrem, e eu discordo plenamente as pessoas que agridem outros homossexuais, que vão lá na internet falar mal. Eu discordo plenamente desse tipo de pessoa. Mas a gente entende aqui claramente que o que Paulo está dizendo para o povo é que Deus permitiu que essas pessoas agissem de acordo com a vontade delas e, consequentemente, elas têm que submeter às consequências dessas vontades. Que é tudo isso que essas pessoas, né, que são homossexuais, infelizmente, sofrem. Preconceito, agressão, xingamento, hostilidade, agressão física, né? Isso tudo Paulo fala como é a consequência
das vontades que eles se entregam, tá bom? Então isso é o que Deus pensa, que é um pecado, tá bom? É um pecado como qualquer outro. Ah, mas é o pior pecado do mundo. Ah, mas é um pecado que não tem perdão. Ah, não, é um pecado como outro qualquer. Se eu fosse um mentiroso, se eu fosse um adúltero, se eu fosse um homicida, é a mesma coisa. A homossexualidade, para Deus, é um ato que aborrece ele porque vai contra a natureza. Vai contra a natureza. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher para formarem uma família. Então isso vai contra a natureza de Deus. Vamos agora para a nossa última pergunta, que é: por que está se tornando algo tão normal hoje em dia? Digo isso pela fala do pessoal pelo mundo aí fora. E aí, irmão Mateus, por que está se tornando algo tão normal esses dias? Olha, isso a Bíblia também não fala a respeito disso. A única coisa que a Bíblia nos traz é que nos últimos dias o amor se esfriará e as pessoas se tornarão mais amantes de si mesmas, ou seja, elas terão mais prazer em fazer a vontade delas do que fazer a vontade de Deus. Então isso é profético, que nos últimos dias o pecado ele aumentaria muito entre as pessoas. Isso eu estou falando de todos os pecados, inclusive a homossexualidade, tá bom? Então isso é profético. E a ajuda da mídia em banalizar o sexo entre pessoas antes do casamento, banalizar a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo. Você vê, há tempos atrás a gente não via nas novelas, nos filmes, uma incidência tão grande de homossexuais como a gente vê hoje. Hoje em dia, praticamente toda novela praticamente que é obrigatório ter um casal homossexual, né? Então isso acaba fortalecendo na cabeça dos jovens de que isso é uma prática comum, de que Deus não liga para isso, tanto faz se eu fico com um homem ou com uma mulher. Isso fortalece muito na cabeça das pessoas e isso faz com que traga uma confusão muito grande entre a cabeça dos jovens. Entre a cabeça dos adultos já faz confusão, imagina a cabeça dos mais jovens. Então, a gente entende que a prática homossexual tem sido banalizada pela mídia de uma forma geral, fazendo com que as pessoas entendam que tanto faz. Eu posso me relacionar com homem ou com mulher, que basta eu querer, né? Então, está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. E a gente viu já em Romanos que isso é uma prática que aborrece a Deus, tá bom? A última questão que eu gostaria de falar aqui, olha, agora eu digo especificamente para quem está assistindo esse vídeo e está na prática homossexual. Tem um recado de Deus para você. Deus te ama. Deus ama o pecador. Jesus veio para nos salvar. Eu sou um pecador. Todos nós pecamos. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Onde Deus está não pode haver pecado. Deus é perfeição, Deus é luz, Deus é a materialização do amor. Por isso, Deus ama a cada um de nós, independente das práticas pecaminosas que nós fazemos. Mas é muito importante a gente saber que a Bíblia traz um roteiro de conduta que Deus quer que nós tenhamos. E a prática sexual entre as pessoas do mesmo sexo é uma das práticas que Deus abomina. Ele não quer isso, mas Ele quer te salvar. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você reine com Ele para toda a eternidade. E você tenha uma vida próspera e feliz como a gente nem imagina que seja possível. Tá bom? Então não se preocupe que para qualquer situação Deus tem uma solução. Tá bom? Então que Deus possa abençoar todos os internautas, todos os inscritos no canal da Adgna, todas as pessoas que tiverem oportunidade de ouvir essa mensagem que eu trouxe, né, da Bíblia a respeito desse tema que é tão pertinente para os dias de hoje, que é a homossexualidade. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais. Foram respondidas 9 perguntas sobre o homossexualismo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, também deixe a sua opinião. Lembrando que este vídeo não tem o objetivo de faltar com respeito com ninguém, discriminar ninguém e nem, entrar em discórdia. A gente tem um objetivo nesse vídeo apenas de falar o que Deus fala sobre o assunto. Agora é com você, a decisão que você vai tomar. Mas lembrando que agora você sabe,
o que é certo e o que é errado. Dependente da decisão que você tomar, eu, Adgna Souza, vou continuar te respeitando, porque a decisão final quem toma é você. Porém, independente da escolha do outro, nós devemos respeitar. Concordar? Nem sempre a gente vai concordar, seja sobre a homossexualidade, seja sobre outro assunto. Em todos os assuntos, em geral, nem sempre todos vamos concordar, porém devemos respeitar a decisão do outro. Então a decisão agora é com você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Me segue no Instagram que tá passando aqui na telinha de vocês. O do irmão Matheus também vai estar passando na telinha para você estar seguindo ele. E não se esquece de comentar o que você achou do vídeo, deixar dúvidas, alguma pergunta, tudo aqui. Porque se tiver mais perguntas, eu venho com parte 2, né? E compartilhe esse vídeo para estar ajudando outras pessoas. Então é isso, um beijo pra vocês, fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau!